make my body go, make our bodies higher. Olá, futuros calouros, de volta a mais uma semana de estudos. Continue nessa força, logo logo estaremos presencialmente, né, podendo trocar essas informações de forma mais junta, mas por enquanto vamos continuar aqui nas nossas aulinhas. Na nossa última aula nós demos um apanhado geral do que foram a teoria heliocêntrica, a teoria geocêntrica, falamos como Kepler veio e tentou dar uma arrumada nisso aí tudinho, e hoje nós vamos dar continuidade falando na parte mais de cálculos, a parte mais analítica da coisa. Vamos relembrar um pouquinho do Kepler. Kepler foi lá, fez seus estudos junto com Tycho Brahe e determinou que, na verdade, a Terra ela não girava em círculos em torno do Sol, e sim numa órbita elíptica, ora mais perto do Sol, ora mais distante. Que lembra que o local mais próximo do Sol ele chamou de periélio, e o local mais afastado ele chamou de afélio, determinando que o movimento em torno do Sol é um movimento acelerado, ora com maior velocidade, ora com menor velocidade. E aí Isaac Newton perguntou, mas por que esse movimento? Por que tem hora que fica mais rápido, tem hora que fica mais lento? Por que isso acontece? E começou a perceber que existia uma força de atração entre os corpos, no caso, entre a Terra e o Sol. E que foi aquela famosa situação que dizem lá que a maçã caiu na cabeça dele. Ele falou, por que a maçã, por que a Terra atraiu a maçã e o diabo caiu na minha cabeça? Por que os corpos acabam se atraindo? Então ele foi também no rumo da gravitação universal, tentar explicar justamente aquilo que Kepler já havia colocado, porque ele foi tentar dar uma contribuiçãozinha a mais. Então Newton, na verdade, ele fez o seguinte, ele percebeu que essa força, a gente lembra que essa força é ação e reação, segundo o próprio Isaac Newton. Se o Sol atrai a Terra com uma certa força, a Terra também atrai o Sol com a mesma força. Mas pessoas têm massa diferente. Eu não estou falando de massa, não. Eu estou falando que a mesma força que um atrai, esse aqui, esse também vai atrair esse. Claro que as consequências são diferentes, porque são corpos diferentes, mas a força de interação é a mesma. É que nem quando um caminhão bate de frente com um Fusquinha. A força que o caminhão deu no Fusquinha foi a mesma força que o Fusquinha deu no caminhão. Só que o caminhão aguentou essa força, esse pimpou. O Fusquinha não aguentou a mesma força. Tá bem? Então as forças são as mesmas. Então não é pessoa, eu calculei a força, mas é a força do Sol ou é da Terra? Tanto faz. O valor é o mesmo. Então, essa força de atração gravitacional, que é força gravitacional, que eu costumo chamar com meus alunos, ela é dada por G, M vezes M, dividido por D ao quadrado. Pessoal, esse G já sei o que é. É aceleração gravitacional. Negativo, neném. Não confunda uma coisa com a outra. Aquele Azinho ou Gzinho minúsculo é a força gravitacional. Esse G maiúsculo, ele é chamado de constante de gravitação universal. Então, Gzinho minúsculo, aceleração da gravidade, G maiúsculo, constante de gravitação universal que tem um valor fixo. Essa constante ela vale 6,67 vezes 10 a menos 11. Tá ok? Eita, professor, 6,67 vezes 10 a menos 11. Isso vai dar 0,0000000000667. É um valor muito pequeno, professor. Exatamente. Muito pequeno mesmo. Pessoal, então, se é um valor tão pequeno, como é que os corpos se atraem tão fortemente? Por causa da massa deles. E aí, por exemplo, eu posso dizer, eu aqui em casa, eu estou aqui no bairro da Aldeia, e você está aí no bairro do Taíra, por exemplo. Eu tenho massa? Tenho, professor. Você lá no Taíra tem massa? Tem. Estamos separados por uma certa distância? Estamos. E segundo Isaac Newton, se eu tiver dois corpos com massa e souber a distância, eu posso calcular a força de atração gravitacional entre esses corpos. Então, professor, eu aqui na minha casa, o senhor aí, a gente tem uma força de atração gravitacional? Temos.
E por que a gente não se atrai? Porque a nossa massa é muito pequena em relação à Terra que está aqui. E como a massa dela é muito grande, ela nos atrai com mais força do que eu seria atraído por você. Certo? Então, toma cuidado. Essa distância entre os planetas, que pode ser entre um planeta e outro, entre o planeta e o Sol, entre um planeta e a Lua, não importa. A distância entre eles, cuidado, em relação ao centro de gravidade. Não vai querer calcular daqui da superfície do planeta até aqui, não. É no centro do planeta, no centro gravitacional dele. Pega lá e usa essa distância, tá certo? Então esse valor ele é muito pequeno. Tá? Mas o que vai importar aqui é a massa dos dois corpos envolvidos. Cara, dividido pela distância ao quadrado. E aí, bora começar a entender essa fórmula aí. Vimos aqui na fórmula que essa força gravitacional e as duas massas são diretamente proporcionais. Por isso que eu botei aqui, ó, força é proporcional ao produto das massas. Então, se são diretamente proporcionais, quer dizer que se um aumenta, o outro vai aumentar também. Tá bem? Então, para aqui. Vamos supor que a massa aqui, eu peguei um planeta, você quer um planeta maior, um planeta menor, e falei que se multiplicar as duas massas, a força de atração entre eles é F. Por que eu estou falando isso? Porque tem questões, bebê, que nem precisa tu usar essa fórmula toda, tu já pode ir na dedução, fazer a questão rapidola e partir para outra. Então eu peguei um planeta A, um planeta B, sabendo que o produto entre as massas deles dá uma atração de força F, se eu pegar e triplicar a massa de um planeta, o que vai acontecer com a força de atração entre eles? Bom, professor, você acabou de me dizer que massa e força são diretamente proporcionais. Então, se a massa aumentou, a força de atração também vai aumentar, certo? Correto. Mas quanto que vai aumentar? Velho, se aqui aumentou 3 vezes mais, aqui continua a mesma. Então aqui é 1. Tá? 1m, por exemplo. 3 vezes 1 é 3. Então, eu vou ter uma força também 3 vezes maior do que era a força anterior. Ah, tá. Peraí. A massa de um se manteve constante, a do outro triplicou. Então, se triplicou a massa do outro, a força de atração entre eles vai ser 3 vezes maior? Correto. Pessoal, triplicou a massa de um. E a massa do outro duplicou, foi o dobro. E agora? A atração vai ser maior. Mas quanto maior em relação ao que era lá no início, quando as massas eram as mesmas? Olha aqui, velho. 3 vezes 2, 6. Então, se a massa desse aqui for 3 vezes maior do que essa, e essa for 2 vezes maior do que essa, 3 vezes 2, 6, essa força agora de atração entre eles vai ser 6 vezes maior do que a força de atração inicial. Beleza? Vem pra cá. Professor, então, na verdade, se eu pegar aqui um gráfico, a força pelas duas massas, M maior e M menor, eu percebo que se um aumenta, o outro também aumenta, proporcionalmente. Então, isso aqui vai dar uma reta. Enquanto um vai aumentando, o outro também aumenta de maneira proporcional. Aumentou 3 vezes, aqui aumentou 3. Aumentou 6 vezes, aqui também vai aumentar 6. Então, também pode acontecer de eles colocarem uma questão dizendo que triplicou e pedir para você marcar o gráfico que melhor representa isso. Se for força gravitacional pelo produto das massas dos planetas, é uma reta proporcional, diretamente proporcional. Agora tome cuidado com isso aqui, ó. A força gravitacional e a distância entre eles. Tu vê que eles são que inversamente proporcionais. Quer dizer que quanto mais longe os planetas estiverem, menos eu vou ter essa força de atração. Uma vez eu vou perguntar, professor, por que o Sol não atrai de uma vez a Terra, visto que ele tem uma massa muito grande, então vai puxar com uma força bem maior? Ou por que a Lua fica orbitando em torno da Terra e não em torno do Sol, que tem uma massa maior do que a Terra?
Porque o Sol, bebê, está a uma distância muito grande. E quando essa distância aumenta, bebê, a força de atração também é menor. Inversamente proporcionais. Tá bem? Só que tem um negocinho aí, bebê. Distância ao quadrado. Quer dizer o quê? Vamos lá. Digamos que a uma certa distância, tá? A força de atração entre os corpos é uma força F. Beleza. Eu vou pegar e vou agora duplicar essa distância. Tem uma distância, agora eu vou duplicar ela. Se a distância aumentou, o que vai acontecer com a força de atração entre eles? Vai diminuir. Beleza. Vai diminuir e digo mais. Quanto que ela vai diminuir? Ah, professor, se são inversamente proporcionais, se aumentou 2 vezes a distância, vai diminuir também 2 vezes a distância? Não. Lembra que é distância ao quadrado. Então seria 2 ao quadrado, que é 4. Então seria F dividido por 4. 1/4 de F. 1/4 da força que era anteriormente. Peraí, professor. Então, se eu aumentar essa distância 3 vezes do que era anteriormente, como é que fica a força? 3 ao quadrado, 9. Então, essa força vai ser 9 vezes menor do que a força que era inicialmente. Certo? E aí, se você pegar de novo um gráfico da força e agora pela distância, tá? Você vai ver que ele vai dar uma parábola. Então, quando a distância vai aumentando, a força vai diminuindo, tá? Parábola porque eu estou levando ao quadrado, equação de segundo grau. Tá bem? Então, passem não só a memorizar a fórmula, que é importante, mas também começar a raciocinar o que fala essa fórmula. Então, antes de fazer qualquer cálculo, sempre olhem para a questão, te lembre que as massas, o produto delas é proporcional à força gravitacional e diretamente proporcional, uma reta, tá? E da força em relação à distância são inversamente proporcional, mas como é distância ao quadrado, tu pega o valor da distância, eleva ao quadrado para dar o valor inverso lá na força de atração. Lembrando que quando você acha esse F, é tanto F de um quanto F de outro. Tá ok? A ação e reação, as forças serão iguais. Tá certo, meus queridos? Então, para vocês, uma boa semana de aula. Fiquem com Deus. Estamos aí para qualquer dúvida, tá? Grande abraço. Valeu.